Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, e graça e paz, meu amado, estimado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para meditarmos e buscarmos no Senhor nosso direcionamento. Que bom, o mês de julho terminou, hoje é 1º dia de agosto, ou 1 de agosto de 2024, um mês que as pessoas têm por hábito dizer que é o mês do desgosto, né? Mas nós confiamos em Deus que esse mês não teremos nada de desgosto, pelo contrário, teremos a nossa confiança renovada, a nossa fidelidade confirmada no Senhor, porque Ele verdadeiramente habitará em nós e nós estaremos com Ele e o seguiremos conforme Ele explicou a sua amada serva em Samaria, a mulher samaritana, quando Ele diz, porque Ele estará conosco em espírito e em verdade. Certo? Maravilha, vamos à meditação nesse dia de hoje, início de mês. A gente vai meditar no livro de Deuteronômio capítulo 18, versículo 2. Diz assim: eles não terão terras, conforme o Senhor Deus prometeu. A parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdotes do Senhor. Nós temos aqui, mais uma vez, referência às tribos de Israel. As tribos de Israel. As tribos de Israel antes, é claro, da divisão do reino de Israel ali. As tribos de Israel. E temos aqui as atribuições, o que ia restar para a tribo dos levitas. Os levitas, tendo ali seu ápice representado ali por Moisés e Arão, né? Arão principalmente, Arão, e assumirá a posição de sumo sacerdote. Ele, os descendentes da família de Arão, e os seus irmãos de família, os seus irmãos de tribo, os demais, eles estariam aptos, estariam, vamos dizer assim, separados, definidos, para que pudessem oferecer os seus trabalhos também na área da tenda, né, do tabernáculo, né, cuidando, preservando, mantendo em ordem, ou seja, colocando as suas vidas basicamente a dispor da obra do Senhor. A dispor. Hoje nós temos nas igrejas que todos devem pregar, todos devem... na verdade, as pessoas são cobradas hoje dentro da igreja sem às vezes se levar em conta nem o trabalho sacerdotal, ou o trabalho de evangelista, o trabalho de, vamos dizer assim, de pastoreamento, ou trabalho de resgate de ovelhas das trevas. Não. O que se vê muito é se a pessoa ocupa verdadeiramente o ministério, se está na portaria, se está na cozinha, se está na limpeza do salão, ali que é conhecido como templo, né? A parte ali onde está o altar, onde as pessoas se reúnem, se a pessoa está na mídia, se a pessoa está na publicidade, se a pessoa, ou seja, se ela está fazendo algo efetivamente que os olhos possam enxergar, possam ver. E o interessante disso é que, de fato, nós, como os cristãos, né, nós, dentro desse Evangelho da Graça, dentro dessa nova dispensação, como Deus trabalha com a gente, de fato tem esse trabalho, tem principalmente esse trabalho da anunciação do Evangelho. Mas, por vezes, o irmão, né, por vezes, a sua caminhada de fé, ela não passa efetivamente ali por quem está ministrando, principalmente dentro de altares, mas você na sua vida prática, você ministra, porque você conversa com pessoas, né? Você dá sorrisos, você é testemunha. As pessoas estão, principalmente quando elas sabem que você é crente ou é cristão, elas têm uma tendência de te olhar e te acompanhar com um olhar um pouquinho mais aprimorado, um olhar com uma cuidado visual mais, vamos dizer assim, mais especial. E aí esse povo aqui é aquele povo que não recebe terras. Mas o interessante é, como o Senhor disse, que o direito deles, ou a parte deles que lhe cabia, é o direito dos homens daquela tribo servirem como sacerdotes do Senhor. Sacerdotes do Senhor. E ele vai e confirma um pouco disso, ali no livro de Números, capítulo 18, versículo 20, está escrito assim: o Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. Nossa, isso aqui é algo fantástico, Você ter uma certeza que você não ganhou carro, você não ganhou cavalo, não ganhou propriedades, não ganhou nada. Mas o Senhor diz claramente: eu sou a sua parte da herança. Aí eu te pergunto, você gostaria de fazer parte da herança material, da sua prosperidade material, do seu conforto, do seu sorriso, de boas casas, de boas posses? Ou literalmente, às vezes, não recebendo exatamente, diretamente ali do Senhor no primeiro momento, mas você saber que você literalmente tem o Senhor como sua herança. E o interessante também de tudo isso aqui é você saber que você não fica sozinho, porque, na verdade, nós que somos irmãos, né, e que nos deparamos, encontramos, identificamos essas pessoas aqui, nós estamos falando de tribos, de famílias específicas. Hoje não, o universo ele é mais aberto. Então, por mais que a gente consiga também enxergar em algumas igrejas
elas são tidas como igrejas familiares, ou seja, são começadas como projeto de família, ou até mesmo são quase igrejas, empresas montadas por famílias, passando, por exemplo, ali a liderança dentro da família, desde a sua constituição do seu estatuto social, já estabelece isso. Aqui, essa definição foi feita pelo Senhor. E, diferentemente disso, hoje nós temos essa oportunidade das pessoas terem seu chamado no Senhor e se despertarem para isso. Hoje não temos uma família específica, mas esse tipo de texto, ele desperta sobre a nossa característica, sobre a nossa obrigação, sobre o nosso cuidado, sobre o nosso zelo, sobre o nosso amor por esses irmãos que efetivamente vivem cedendo a sua vida para ministrar, servindo a sua vida para doar ao Senhor, para cuidar da sua obra, para ter zelo, para, vamos dizer assim, para preparar as coisas para que outros irmãos, às vezes, possam até fundamentar, possam até trabalhar. Né? Ou seja, são homens de servidão, literalmente. E aí nós, em que temos a permissão do nosso Pai, do nosso Senhor, para tanto servi-lo, para como cuidar da nossa vida, ou sermos cuidados, quando eu digo cuidarmos da nossa vida, é recebermos do Senhor outras coisas mais, trabalho, desenvolvimento intelectual, conforto. E aí nós devemos, então, olhar para esses irmãos e ter, vamos dizer assim, um amor para cuidar deles, através de ofertas, através de acompanhamento, porque as pessoas, milhares de vezes, elas são soltas aí pelo mundo até fazendo missão e às vezes sujeito a passar necessidade, quando claramente aqui era um povo que não deveria passar necessidade, porque é uma tribo, e uma das menores tribos praticamente, que ela deveria ser cuidada, mantida, né, através de dízimos, ofertas, através ali do sustento das 11 tribos restantes. Ou seja, no final, essas pessoas que de fato servem ao Senhor, elas seriam as que recebiam mais, porque elas receberiam ofertas, receberiam o dízimo, receberiam oferta, tudo isso que era levado à casa do Senhor, que era oferecido ao Senhor, fora ofertas muito específicas que seriam queimadas, né? Muito isso, praticamente tudo aquilo estaria à disposição tanto dos sacerdotes quanto dos demais levitas, né? Para poder ter os seus sustentos. Ou seja, quando o Senhor disse que o Senhor era a herança, porque era o Senhor que recebia tudo isso, e o Senhor colocava à disposição dessas tribos. Como coloca para você? Para que você tenha confiança, para que você possa mergulhar, para que você possa descansar e entender que quando você serve ao Senhor, Ele já vai cuidar de tudo isso para você. E aí, cuida tudo isso para você. E aí, nós que somos irmãos, nós que temos fé, nós que temos cuidado e zelo pela palavra do Senhor, passamos por esse tipo de mandamento, esse tipo de orientação, né? E a gente se preocupa para viver isso efetivamente com todo amor, com todo cuidado, vamos dizer, com todo zelo, porque isso faz parte da manifestação do cuidado que deveríamos ter e daquilo que nós classificamos, definimos e nos dizemos ser seguidores de Cristo verdadeiramente, tá certo? Então, fica atento quanto a isso na tua vida prática, fica atento às necessidades do irmão, fica observando que existem pessoas que ainda hoje vivem efetivamente para a obra do Senhor. E como o Senhor próprio diz, quando alguém trabalha disso, ele deve viver do seu trabalho. E esse trabalho dele, que é servir ao Senhor, ele é recompensado pela tua gratidão, pelo teu acolhimento, pelo teu amor que você tem a Cristo, tá bom? Fica na graça de Deus Pai, fica na proteção do Senhor, você e sua família, e procure permanecer perseverante, procure perseverar na fé e ter uma caminhada firme e constante. Deus te cuide, meu.